E aí, galera, olha só a bomba que explodiu hoje no Senado Federal. 17 votos a 7. Esse foi o placar da votação mais esperada da semana na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto da dosimetria avançou e pegou muita gente de surpresa. As câmeras da Globo News capturaram ao vivo a reação dos comentaristas políticos Otávio Guedes, Flávia Oliveira e Saadia Abdala quando o resultado saiu. O clima ficou pesado no estúdio porque ninguém esperava essa virada. O governo enfrentou uma derrota significativa, com senadores do próprio PT votando a favor do texto ou simplesmente não comparecendo na hora decisiva. Fabiano Contarato, do PT, votou sim. Jacques Wagner e Humberto Costa não estavam presentes. Os bastidores revelam negociações envolvendo 22 bilhões de reais em tributação de bets e fintechs. Agora o projeto segue para o plenário do Senado, onde precisa de maioria simples para passar. A expectativa é que a votação aconteça ainda esta semana. Deixa aqui teu like se você também ficou surpreso com esse resultado. Se inscreve no canal porque os próximos capítulos dessa história vão ser intensos. Comenta aí tua opinião sobre o que rolou hoje em Brasília. A gente precisa espalhar essa informação. Bora para o próximo trecho. Acaba de ser aprovado, então, esse projeto lá na CCJ. Acabam de me informar aqui, foi aprovado, vai ao plenário, 17 votos a favor, 7 votos contrários, tá? Então, repetindo aqui, votação foi aberta agora há pouco para o PL da dosimetria na CCJ, aprovado, vai a plenário, 17 votos a favor, a 17 votos contra. Quero entender exatamente o que foi aprovado, quero trazer aqui para o nosso assinante, devolvendo para você, Flávia, mas só porque notícia urgente que se impõe, então, o PL da dosimetria, que estava em discussão na CCJ, acaba de ser aprovado. Não, só Sadi, vou te pedir para repetir 17 a 7. Isso, exato. 17 a favor, foi nominal, e 7 contrário. Eu ia botar nominal. Esse é um... Essa é uma... Oi, é o Valdo. É 17 a 7, aprovado o relatório do Expedião Amin, que transforma aquela emenda que deveria ser de mérito em emenda de redação, prevendo que esses benefícios só valem para quem estava ali nos atos de 8 de janeiro e também naqueles que planejaram e financiaram o golpe que foi tramado para... Deixa eu trazer a Elisa, que ela está lá no Senado e vai explicar para a gente o que exatamente foi aprovado nesse projeto de lei da dosimetria no Senado, na CCJ, sua primeira fase, a primeira etapa. Elisa. É isso, André, 17 votos a 7, agora esse projeto vai para o plenário do Senado. Lembrando, é um projeto de lei simples, um projeto de lei ordinária, então só precisa de maioria simples também no plenário do Senado, ou seja, metade mais um entre aqueles que votarem. Se votam 41, bastaria votos de 21 senadores para que esse projeto no plenário seja aprovado também. A expectativa é que hoje mesmo ele possa ser levado ao plenário. Vamos recapitular o nosso assinante, o que passou nesse projeto, esse projeto que passou na Câmara dos Deputados. Ele, na prática, acaba reduzindo o período que pessoas condenadas por crimes contra a democracia ficarão na cadeia. Por quê? Primeiro, ele incorpora aquele crime de golpe de Estado e o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito a um crime só. Também reduz os crimes ali, aqueles crimes chamados crimes de multidão. E o outro ponto é que altera a progressão de regime, coloca uma progressão de regime para 1/6 da pena para todo mundo que já cometeu ou que vier a cometer no Brasil algum crime contra a democracia. Ainda não se sabe exatamente quanto tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar na prisão, se for beneficiado com esse projeto. O que a gente tem são os cálculos que eram feitos lá pela Câmara dos Deputados. O relator lá dizia que era um período de 2 anos e 4 meses, era essa a estimativa dele. É claro que isso vai depender também da Justiça, que vai ter que aplicar essa alteração na lei, se ela vier a ser sancionada, muito provavelmente haverá vetos, como o Valdo Cruz falava agora há pouco, e é o que a gente escuta também no Palácio do Planalto, e de governistas, mas hoje mesmo eu já ouvi senadores dizendo, se o presidente Lula vetar, tudo bem, o Congresso Nacional irá derrubar esses vetos. Na Câmara dos Deputados tem um apoio muito grande, aqui no Senado também, principalmente depois daquilo que a gente viu hoje. A gente acabou de contar que os senadores, em especial o senador Renan Calheiros, denunciando aquilo que eles chamam de um acordo feito pelo governo, pelo líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Queria dizer para o nosso assinante que a gente já procurou o senador Jacques Wagner para que ele possa se manifestar também sobre isso. A gente não conseguiu falar com ele porque ele participava hoje mais cedo da reunião ministerial
ministerial com o presidente Lula, então não conseguimos contato com ele, mas também estamos abertos aqui para que ele possa se manifestar, assim como o Palácio do Planalto já se manifestou negando esse acordo, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, também negou esse acordo, mas o que diz o senador Renan Calheiros é que o Senado Federal aprovou esse projeto sem que houvesse uma resistência do governo, sem que o governo batalhasse por aquele pedido de vista que duraria uma semana e que, portanto, só faria com que esse projeto fosse analisado no ano que vem. O governo não resistiu, não tinha governistas aqui fazendo essa campanha na Comissão de Constituição e Justiça e, por outro lado, estava cheio de senadores da oposição. Aliás, quando foi decretado esse resultado, agora há pouco, de 17 votos a 7, a gente viu uma comemoração grande ali na Comissão de Constituição e Justiça dos senadores comemorando. O senador Rogério Marinho, o senador Sérgio Moro, outros senadores, o senador Eduardo Girão, que estavam ali na comissão e que comemoraram esse resultado. E esse projeto agora vai, então, para o plenário do Senado. Só para eu entender aqui, até pegando algumas informações de algumas fontes que estão me escrevendo. Então, não compareceram Jacques Wagner, Humberto Costa, estou falando dos senadores do PT, tá? Só para a gente ver aqui o que tem de sim ou não. Então, não compareceram Wagner, o Humberto Costa, como o Guedinho antecipou, Rogério Carvalho. Aí o Randolfo Rodrigues votou não, estava presente e votou não. Estão me dizendo que o senador Contarato votou sim, se você puder checar daqui a pouco pra gente isso também. Que é do PT. Andréia, porque assim que saiu o resultado eu vim correndo pra cá, então eu não vi exatamente como cada um votou. O que eu sei é que presencialmente a sessão estava muito esvaziada, desde hoje pela manhã. Jacques Wagner só tinha passado aqui rapidinho, assim como o Randolfo Rodrigues só passou rapidinho, a votação era virtual, então era possível votar virtualmente. Rogério Carvalho hoje mais cedo, por exemplo, tinha feito uma fala contra esse projeto, mas de forma virtual, mas a sessão estava bastante esvaziada. O governista que eu ouvi falando aqui contra o projeto é o senador veneziano Vitaldo Rego, ele que é do MDB, era um dos 3 únicos governistas que estavam hoje pela manhã, e ele foi um dos que falou contra, mas um senador do MDB. É isso mesmo, Elisa, acabei de receber aqui, minha informação está correta. Fabiano Contarato do PT votou a favor. Eu vou dizer aqui, para a gente poder comentar, vou liberar a nossa Elisa para trazer mais bastidores. Olha só, votaram a favor Sérgio Moro, União Brasil, Alan Rick, Republicanos, Plínio Valério, vocês estão vendo aí também, está na tela, a gente tem aqui o PSDB, Márcio Bittar, PL, Portinho, PL, Eduardo Girão Novo, Magno Malta e Marcos Rogério, PL, Rogério Marinho, PL, Ciro Nogueira, PP, o Amin, que é o relator, né, PP, Messias de Jesus, Republicanos, Vanderlan Cardoso, PSD, Rodrigo Pacheco, do PSD, ex-presidente do Senado, Zequinha Marinho, Podemos, Alessandro Vieira, MDB e Fabiano Contarato, do PT. Votaram contra o veneziano Vitaldo Rego, MDB, Soraya Tronic, Podemos, Marcelo Castro, MDB, Elisiane Gama, PSD, Rogério Carvalho, PT, Augusta Brito, PT e Randolfo Rodrigues, PT. E os demais, como disse para vocês, não estavam presentes ou não votaram. Só para dar aqui alguns outros exemplos. O Weverton, o senador Weverton, não votou. Estou lendo aqui para vocês, tá? E esses demais nomes que eu peguei aqui. Otávio. Tá comprovado o acordo do PT. Está comprovadíssimo para mim o acordo do PT, que se juntou à extrema-direita para deixar passar esse projeto, e em troca de arrecadar mais dinheiro com BETs e com essa história de tributação. BETs vocês calculam em 20 bilhões, não é isso? BETs, fintechs e as rendas fiscais. Então, assim, por dinheiro vale tudo, até golpe de Estado. Esse é o resumo nessa votação no Senado. Tudo por dinheiro, inclusive beneficiar golpista, uma bandeira histórica do PT. Agora a hipocrisia, o Lula vai vetar para dizer que é contra e sabendo que o Congresso vai derrubar o veto. Mais um dia de vergonha nesse país. Fala, Valdo. Primeiro, eu não sei se o Jacques Wagner, ele era só suplente e todos os membros titulares do bloco dele, que é Bloco Resistência Democrática, Bloco Parlamentar pelo Brasil, se eles estavam presentes. Então, eu não sei se ele deixou de votar porque todos os titulares estavam lá, a gente tem que checar isso. Se todos os titulares estavam presentes, e aí ele não votaria, ou se ele não... Eu fiquei com essa dúvida, porque ali não compareceu, né? Assim como Humberto Costa. Então tem que ver por exemplo, o Weverton não votou. Estou com essa dúvida também. Eu tô ficando aqui. Então não sei se eles deixaram de votar porque todos os integrantes titulares do Bloco Parlamentar pelo Brasil estavam presentes ou não. Então não dá para dizer ainda que o Jacques Wagner votou
deixou de votar para fazer o acordo, não sei, tem que checar isso, né? O que tem aqui de surpresa é o Fabiano Contarato, do PT, votando a favor, né? Agora, do PT que votou contra, o Rogério Carvalho votou virtualmente. Ele já tinha avisado, segundo me disseram agora, que ele votaria sim. A Elisiane Gama votou a favor, quer dizer, contra, né, o projeto. O Marcelo Castro, que é do MDB, que é governista. A Soraya Tronic, que é da oposição, mas votou contra o projeto. O Veneziano Vital do Rio, que é do MDB, governista e votou contra o projeto da dosimetria, né? Então eu vou tentar esclarecer essas duas situações, Jacques Wagner e Humberto Costa, que é fundamental. Por favor, Valdo, que interessa. Por favor. Agora, o Otávio falou do acordo, só queria falar uma coisa do personagem Davi Alcolumbre, porque eu disse aqui várias vezes que se o Davi Alcolumbre fez um acordo, ele vai passar o trator para entregar esse acordo, seja com quem ele tiver feito esse acordo. E a gente está vendo, porque tinha muita gente dizendo não vai votar na quarta-feira, e eu dizendo, olha gente, o Davi Alcolumbre, a informação que eu tenho é que ele fez um acordo. Então, eu queria até passar logo no plenário, ele concedeu para o Otto Alencar essa passagem pela CCJ, mas fechou esse acordo com a turma do Centrão. Vai aprovar, né? Vai aprovar, André. E vai direto Vai fácil. Vai aprovar. E deixa eu falar uma coisa, André, como é que aconteceu, né? Estavam lá na reunião ministerial o presidente Lula, Gleisi Hoffmann, também Jacques Wagner e Randolfo Rodrigues. Aí vem a informação lá do Senado Federal que o senador Renan Calheiros falou, olha, o senador Jacques Wagner me disse que o governo não iria se opor à votação desse projeto da dosimetria em troca para aprovar o projeto do corte linear dos gastos tributários, aumento da tributação do Fintech, JCP e BETS, né? Quando essa informação chegou na reunião ministerial, o Sidônio falou, opa, a pesquisa de hoje mostra que a população é contra a redução de penas, nós vamos ficar contra esse projeto, nós vamos ficar a favor desse projeto que reduz penas. Aí o Lula chamou o Jacques Wagner e falou assim, o que está acontecendo? Não, a gente está fazendo porque a gente tem que aprovar isso. Não, isso é contra a nossa visão. E aí fez uma operação coordenada, a Gleisi publicou, né, no X, o Boulos publicou, o Lindbergh, que foi, na verdade, o primeiro a alertar, que ligou para a Gleisi avisando, olha, está dando confusão aqui, já está ganhando as redes sociais que o governo está a favor do projeto da dosimetria, não era o combinado. E aí, agora, a dúvida é a seguinte, o Jacques fez isso por conta própria ou estava acertado com alguém do governo, né? Para agora, de repente, saírem todo mundo numa ação coordenada contra o projeto. Lula está contra, Sidônio está contra, Gleisi está contra, Boulos está contra. Só que de manhã, na comissão, o senador Renan Calheiros, a expressão que foi usada para mim, delatou o Jacques Wagner, dizendo que o Jacques Wagner falou assim, olha, a gente não vai votar isso aqui porque a gente quer aprovar os 20 bilhões de reais lá, 22, ou por essa linha. Então, está instalada uma crise ali dentro da cozinha do Palácio Planalto para saber de quem foi a responsabilidade por isso, que está ganhando as redes sociais agora, e o governo agora tentando consertar essa baita dessa confusão, que é muito, muito ruim para o Palácio Planalto. O VAR aqui, o VAR. Não, vamos lá, vamos voltar ao lance. Isso aqui foi feito ontem à noite. Assim, a ideia de que o governo está preocupado com a divulgação, isso foi um acordo fechado pelo governo ontem à noite, na reunião na Câmara, quando foi fechado o acordo para aprovação, do aumento de JCP, Fintechs, BETs e a votação do aumento do corte linear de renúncias fiscais. Isso daria os 22 bilhões de reais que a gente está citando aqui durante todo o programa, que é o suficiente para que, pelo orçamento, no próximo ano a gente vai ter o primeiro superávit fiscal desde 2013. Ou seja, não tem nenhuma surpresa. A única surpresa disso aqui foi o Renan ter delatado. Essa é a única coisa que eu falei aqui com o Renan. A única coisa diferente aqui é que o Renan pegou e falou on the record que havia um acordo. De resto, que as pessoas elas podem fingir surpresa. Uhum. Eu topo fingir surpresa. Mas que elas estão surpresas, não são. Só rapidamente aqui que eu perguntei pro Renan como é que era essa confusão. Renan Calheiros de 2 pontos. Ontem ficou acertado que seria pedido de vistas de 5 dias, ou seja, ia jogar pro ano que vem. Ia jogar um balde de água fria e esse era o acordo. A bancada do MDB fechou questão contra a dosimetria. PSD também. E o PSD também. Aí o Wagner falou com o Renan para deixar votar com vista de 4 horas.
chegou hoje e falou, não, vamos deixar com vista de 4 horas. Renan disse que não participaria da farsa, mas Jacques Wagner, combinou com os líderes essa vista de 4 horas. Então, o que o Renan está delatando aqui é um acordo feito pelo Wagner com os líderes, contrariando tudo que estava acertado com o governo antes, que era um pedido de vistas. Não era nem a rejeição, era um pedido de vista, que era uma estratégia mais inteligente para jogar para frente. Então, o Jacques Wagner não é ninguém menos que o líder do governo. Então, o Palácio No Senado. No Senado. O Palácio do Planalto querer tirar as digitais, mesmo com a farsa do Lula vetando, e vai vetar para fazer campanhazinha para 2030, é uma farsa. É o dia que o PT vendeu a democracia por 20 bilhões de moedas de prata, de ouro, que seja. O PT fez a mesma coisa que a PM de Brasília. Não estava presente na CCJ. Não estava. O líder do PT estava em Sergipe. O líder do Congresso estava em reunião com Lula. Então fizeram igualzinho a PM. A PM diz assim, não, nós éramos contra, estávamos agindo, mas não tinha ninguém na rua. O PT agora é a mesma coisa. É contra a 12MP, mas não tinha ninguém no plenário brigando ali ao lado do Otto Alencar ou do Renan Calheiros. Uma avaliação política muito infeliz, Sadi. Vou te passar, mas só para não perder o gancho do Guedinho, então tem que atualizar com o Supremo com tudo, com o governo com tudo. É isso, com o PT com tudo, com o governo com tudo. Fala, Flavinha. Não, o que eu queria dizer é que é uma avaliação política muito equivocada, muito ruim, que é pensar que agendas que são importantes para o governo, e aí, assim, só qualificar os 22 bilhões, porque taxar BET está certo, taxar fintech está certo, são ações, ou a redução, enfim, linear, que seja, dos benefícios fiscais. São todas agendas corretas que vêm sendo debatidas pelo país ao longo desse ano, e é uma defesa enfática de Haddad, do governo na direção de resolver as contas fiscais. Louvável, negociação política, mas não com a democracia como moeda de troca. Esse é o ponto. Uma avaliação política muito equivocada de um governo que 2 dias atrás estava sobre palanques criticando o projeto ou surfando a onda contrária a esse projeto proposta pela sociedade civil, e agora, em troca desses 22 bilhões, que são de interesses orçamentários, hipoteca a democracia. Então o ponto não é sobre liberar 20 bilhões em emendas, em negociações escusas. Há um sentido de um pragmatismo que não é aceitável como moeda de troca da democracia. Porque, de fato, e o Otávio tem razão, tanto o PT, na sua origem, quanto esse governo especificamente, que foi alvo, inclusive, da trama golpista, era sobre Lula, era sobre não deixar Lula assumir ou retirá-lo do poder. Era sobre isso, né? A defesa da democracia está intrinsecamente associada à existência desse mandato. Então, não é minimamente razoável, ainda que se tenha motivos orçamentários de interesse, que a democracia seja barganha, sabe? Pegando aqui o gancho, resumindo, o PT precificou a democracia brasileira em 22 bilhões de reais nos cofres para fazer campanha. É o mensalão da democracia. É isso que o PT escreveu essa página hoje. Fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Agora vamos à análise do que essa votação realmente significa e a repercussão que tomou conta das redes sociais. Nas últimas 6 horas, o termo PL da dosimetria se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro, com mais de 150 mil menções. A polarização política atingiu níveis altíssimos. De um lado, apoiadores da direita celebram o avanço do projeto como vitória do Congresso sobre o que chamam de excessos do judiciário. Do outro, movimentos progressistas classificam a aprovação como retrocesso institucional e risco à democracia. O senador Flávio Bolsonaro, autor do projeto, publicou nas redes que este é apenas o primeiro passo de uma agenda mais ampla que pode incluir outros temas controversos nos próximos meses. Já o líder do governo no Senado evitou comentar publicamente as acusações de acordo feito nos bastidores. A repercussão internacional também chamou atenção. Veículos como o Associated Press e Reuters destacaram a votação como sinal de mudança no equilíbrio de poder entre executivo, legislativo e judiciário no Brasil.
Analistas políticos divergem sobre os próximos capítulos. Alguns apostam que o plenário do Senado aprovará o texto ainda esta semana por margem confortável. Outros acreditam que a pressão popular pode fazer senadores recuarem. O fato concreto é que o projeto avança em velocidade surpreendente e as negociações políticas seguem intensas nos bastidores de Brasília. O que vem pela frente vai definir não apenas o destino de processos judiciais específicos, mas o próprio funcionamento do sistema de freios e contrapesos no país. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixa aqui seu comentário porque eu quero ouvir sua análise dessa situação. Se você acha que esse vídeo merece alcançar mais pessoas, compartilha com seus amigos e familiares. Dá aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. A política brasileira não para e a gente vai continuar trazendo todas as informações e bastidores para você. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.